Oiê! No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita que todo mundo quer, todo mundo ama. Petit gâteau de doce de leite com limão siciliano. A receita de hoje então é um petit gâteau, mas não é qualquer petit gâteau não. Porque petit gâteau, se você procurar no Google, você acha o quê? Trocentas receitas de petit gâteau. Mas aqui você já sabe, você que aqui já está inscrito no canal, já é uma pessoa assídua por aqui, você já sabe que eu não faço nada muito comum, né? Então a ideia aqui foi fazer um petit gâteau de doce de leite, só que para não ficar muito doce, até porque eu não gosto de nada muito doce, e a minha confeitaria não é nada doce, então eu coloquei limão siciliano, que vai dar um pouco mais de frescor, vai dar um pouquinho mais de acidez e vai ficar delicioso. E junto com esse petit gâteau, eu resolvi fazer um chantilly de cumaru com um pouquinho de açúcar mascavo. Então, uma coisa também um pouquinho diferente. Todo mundo sempre faz chantilly com açúcar refinado e aqui a gente vai fazer de açúcar mascavo. O que é o petit gâteau? Todo mundo aí acha que se você chegar na França e pedir um petit gâteau, você vai ter um petit gâteau. E isso não vai acontecer. Então, na França, o petit gâteau seria um pequeno bolo. A tradução literal seria essa. E não existe nenhum doce que se chame petit gâteau na França. Sendo assim, o que acontece? A gente tem algumas produções de chocolate que são muito semelhantes ao petit gâteau, chamadas de mi-cuit ou de fondant au chocolat, que significa um chocolate derretido, um derretido de chocolate, alguma coisa assim. Mas basicamente, o petit gâteau veio para o Brasil com o Henri Jacquin, mais ou menos quando vieram todos os chefes franceses que a gente conhece aí. Então o Jacquin trouxe para o Brasil essa receita desse fondant au chocolat e aí ele começou a fazer no restaurante dele e ele deu esse nome de petit gâteau aqui no Brasil. Então é uma sobremesa estritamente brasileira com esse nome, tá? Então existe essa produção na França, mas não tem nada a ver com petit gâteau o nome dele. Eu não quis fazer de chocolate. De chocolate é muito clássico, é muito tradicional, todo mundo faz e eu acho que é uma sobremesa até meio banalizada já. Então você acha em vários lugares de várias formas diferentes. Aqui eu inventei o meu. A Carla Pernambuco já fez um de doce de leite, um petit gâteau de doce de leite, mas aqui eu resolvi fazer uma receita minha, uma receita diferente. Então eu mesma balanceei os ingredientes e fiz essa receita aqui, hoje eu vou passar pra vocês. Uma característica do petit gâteau é que ele é um bolinho que tem bastante manteiga, não leva fermento e que ele normalmente vai ter bastante gema, que vai deixar ele mais cremoso. A ideia é basicamente fazer um bolo, só que não deixar ele cozinhar por completo. Então essa foi a origem desse fondant au chocolat. Coloquei o bolinho no forno, tirei antes e ele ficou com meio cremoso. Então basicamente a gente tem esse meio bem cremosão justamente porque ele não foi cozido ainda. Então não tem essa de ficar botando uma bolinha de ganache dentro, de ficar colocando alguma coisa dentro. Não precisa. É só você fazer direitinho que você vai ter aí o seu petit gâteau bem molinho por dentro, bem cremoso, bem gostoso. E para esse friozinho nada melhor do que um petit gâteau quentinho, não é mesmo? Aí eu vou falar um pouquinho pra você também sobre o chantilly. Aqui no chantilly eu resolvi fazer um chantilly com açúcar mascavo. E também resolvi colocar açúcar mascavo no bolinho do petit gâteau. O açúcar mascavo vai trazer umas notas mais carameladas para nossa produção, o que vai deixar muito mais interessante, muito mais complexo em sabor. No caso do chantilly eu também coloquei fava tonka ou cumaru, que é proibido nos Estados Unidos, você sabia? Essa é como se fosse uma noz moscada, então é uma sementinha que a gente tem aqui no Brasil, no Amazonas e no Pará. E a gente rala isso nas preparações e vai servir como um aromatizante. Ela entra aí mais ou menos no lugar da baunilha em algumas receitas. Não é muito fácil de achar aqui no Sudeste, e acaba sendo um pouquinho mais caro, mas é uma delícia e acho que super vale a pena todo mundo conhecer e experimentar. Se você quiser, no lugar do cumaru, colocar baunilha, tudo bem, não tem problema. E se você quiser tirar o limão, a raspinha de limão da receita do doce de leite, do petit gâteau de doce de leite, tudo bem também, não tem problema, tá? Seremos amigos do mesmo jeito. Mas eu vou te dizer, vai ficar muito melhor se você fizer desse jeito, tá? Então vamos pra receita. Primeiro eu vou usar 200 gramas de doce de leite pastoso. Não me venha com aquele doce de leite ralo e branco. Gente, doce de leite bom, pelo menos pra mim, tá? Fica aqui entre nós. É aquele doce de leite um pouco mais baunilhado, mais caramelado, que tem uma cor mais escura.
E, obviamente, ele vai ficar com uma cor mais bonita, o bolinho no final, justamente por conta do doce de leite, que é o ingrediente aí principal. Então, use um bom doce de leite. Eu não vou ficar falando muita marca aqui, mas eu usei Firmeza, tá? Então, fica aí assim no ar. Firmeza, paga nós. Então, basicamente, um doce de leite pastoso, que eu vou esquentar um pouquinho no micro-ondas ou no banho-maria, tanto faz, tá? Vai dar na mesma. Só para ele ficar um pouquinho mais mole, mais fácil de misturar com os outros ingredientes. Aí eu vou adicionar 100 gramas de manteiga pomada. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente e tem que ter essa consistência de hipoglosa aí, essa consistência... Tô falando marca, né? Marca demais aqui. Mas tem que ter essa consistência de pomada, que vai ficar muito mais fácil de misturar no doce de leite. Misturo esses dois ingredientes e aí reservo. Depois eu vou colocar já 30 gramas de açúcar mascavo peneirado. Por que peneirado? O açúcar mascavo, ele tem várias pelotinhas. Então é fácil de ficar vários gruminhos ali dentro, algumas pedrinhas. Então a gente vai peneirar esse açúcar mascavo e vai pesar 30 gramas já peneirado e vai colocar dentro dessa mistura de doce de leite e manteiga. Ali também eu já coloco o sal. O sal, gente, qualquer preparação doce é bom colocar sal, tá? Porque o sal vai dar uma realçada no sabor de todos os ingredientes, vai levantar tudo isso sem deixar salgado, tá? Fique tranquilo, não vai ficar salgado. Já coloquei também um pouquinho de essência de baunilha, mais ou menos aí uns 8 gramas de essência de baunilha. E já coloquei as raspas de meio limão siciliano, porque ele é muito mais aromático. Então, se você quiser trocar por Tahiti, galego, enfim, tudo bem, não tem problema. Mas o siciliano, pra mim, é o que mais combina aqui com essa receita. Misturou tudo isso, a gente vai adicionar 2 gemas e um ovo inteiro, tá? A gema vai deixar ele muito mais cremoso. Vocês vão ver no final como vai ficar maravilhoso esse nosso petit gâteau. Misturei tudo isso. Gente, é simples, é só misturar tudo com um pão duro, tá? Cadê um pão duro? Que é isso daqui. Eu sempre compro um pão duro que tem um cantinho quadrado e o outro mais arredondado. Isso funciona melhor para mexer os cantinhos da panela, tá? E sempre comprem pão duros que podem ir no fogo, tá? Então vê se ele é resistente a altas temperaturas, porque senão não vai prestar para nada. A hora que você colocar na panela, isso aqui vai derreter e vai acabar com a sua preparação. Nesse caso, a gente não vai usar na panela, então pode ser qualquer pão duro, mas eu indico que você tenha um pão duro aí resistente ao calor. Por fim, tudo misturado, a gente vai adicionar 50 gramas de farinha de trigo peneirada, tá? Então, coloca aí a farinha de trigo, misturo e sempre com pão duro. Se você preferir usar um fouet, que é esse menino aqui, você também pode usar. Mas eu prefiro misturar tudo com um pão duro, por quê? O pão duro não vai agregar ar, e eu não quero que agregue ar, eu quero que fique uma mistura um pouco mais densa mesmo, tá? O petit gâteau é quase primo do brownie. Então eu quero duas que são misturas um pouco mais densas. Eu não quero aerar muito isso, tá? Então vocês vão ver depois no final como ele vai ficar bem bonito e bem gostoso. Tudo bem? Então confia em mim, pode fazer tudo com pão duro que vai dar super certo. Aí eu vou untar as minhas forminhas. Essas forminhas são próprias para bombocado, petit gâteau. Você encontra em lojas especializadas, elas são de alumínio. Você também pode fazer em ramequin, que são esses potinhos de porcelana que também vão no forno. Então também só checa se ele pode ir no forno. E aí você pode fazer um grand gâteau. Já pensou nisso? Um grand gâteau de doce de leite com limão. Delícia. Ou você pode fazer em uma forma um pouco maior, enfim. Essa receita não rende muito, tá? Vai render 4 petit gâteaux de mais ou menos uns 115 gramas. Mas se você quiser fazer numa forma um pouquinho maior, dá pra fazer. Eu acho que num pirex de até 2 litros, mais ou menos, tá super ok, tá bom? Mais do que isso, eu não recomendo, porque vai ficar muito baixinho e não vai ficar legal. O petit gâteau precisa ter altura, justamente pra ter esse meinho mais molinho, tudo bem? Untei com manteiga e com farinha, untem bem os cantinhos, porque quanto mais bem untadinho ficar, melhor vai sair o seu petit gâteau, mais fácil vai ser desenformar. E aí eu levo ele para o freezer. Deixo ele ali no freezer uns de 15 minutos, pelo menos, a mais ou menos 1 hora, tá? O que vai acontecer nesse momento do freezer? Eu vou colocar no freezer, a parte de fora dele vai ficar cada vez mais congelada. Isso vai fazer com que a hora que eu coloque no forno, esse petit gâteau que vai estar com a lateral bem congelada e talvez até, se você deixar 1 hora, até com o meio congelado, o que vai acontecer? O meio vai ser o último lugar a chegar ao calor. Isso vai fazer com que ele com certeza fique com o meio mais molinho.
O choque térmico da temperatura alta, a gente vai assar o petit gâteau a 200 graus em forno pré-aquecido, tá? Então, o petit gâteau entra gelado no forno quente, bem quente. E aí vai formar uma crostinha já em volta que vai segurar esse miolinho ali dentro. Como você sabe o tempo? A melhor opção é fazer um primeiro, ver o tempo e depois você faz os outros, se você estiver fazendo individual. Por quê? Pode ser que ele demore de 8 minutos até uns 14 minutos. Isso depende do tamanho, da quantidade de massa que você colocou, do tamanho do Saint Remacan, da espessura do recipiente que você colocou. Então, vai variar muito. Então, eu não consigo te dizer exatamente o tempo do seu forno. Qual é o ponto? Na bordinha desse petit gâteau, ele vai estar dourado, bem dourado, e o meio ele vai estar começando a dar uma inflada, mas vai estar mole ainda. Então, você tira do forno, deixa ali uns 2, 3 minutinhos e desenforma. Se você for desenformar, se não, você pode comer direto ali do pote da travessa, que também tá tudo bem. Outra opção, se você quiser ter sempre um petit gâteau, embala esse que você deixou no freezer, bem embaladinho, tá? Para não pegar cheiro nem nada, e deixa lá guardadinho no freezer congelado. A hora que você quiser fazer, liga o forno alto e aí coloca lá o seu petit gâteau e espera a magia acontecer. Ele vai descongelando e vai assando de fora para dentro até ficar com a paredinha de fora bem durinha e a parte de dentro mais molinha. Então, se você desenformou e ele caiu, quer dizer que falta tempo de forno. Se você desenformou, abriu e ele não escorreu, aquele recheio maravilhoso, sedutor, sexy, então aí você provavelmente vai precisar de menos tempo de forno. Então só fica de olho nesses parâmetros aí. Às vezes a gente tem que sacrificar um ou dois, tá, gente? Se você não conhece o seu forno, melhor você sacrificar um, fazer o primeiro. Normalmente, esse tamanho que eu fiz vai mais ou menos uns 8 minutos até uns 14, tá? Eu aqui deixei no meu forno 12 minutos para ficar no ponto perfeito. 12 minutos exatamente. E assim, não deixa um minuto a mais, tá? Deu tempo, tira e já desenforma, já deixa esfriar um pouquinho e já desenforma, porque senão vai passar do ponto. Mesmo enquanto ele tá dentro da forma quente, ele vai continuar cozinhando e pode ser que passe do ponto, tudo bem? E aí, vem o momento que nós todos esperamos, desenformar o petit gâteau. Então, dá uma olhadinha como você pode desenformar. É só passar uma faquinha bem de leve em cima. Se você untou bem, vai sair. Vira no prato e aí você espera ele descer. Ele vai descer rapidinho, se estiver bem untadinho vai ser mais fácil ainda. E aí você tira e você vai colocar o seu chantilly. O chantilly, pessoal, é só creme de leite fresco ou nata batida na batedeira ou no mixer de mão com o globo, tá? Com o fouetzinho. Se você também quiser bater no fouet, né? Dá pra fazer isso também. E aí você vai bater isso até ficar no ponto de chantilly. Eu coloco o creme de leite ou a nata, coloco já o açúcar e já coloquei um pouquinho de fava tonka, tá? Do cumaru raladinho na hora. E aí comecei a bater, é muito rápido. Aqui eu coloquei 80 gramas de creme de leite fresco para 8 gramas de açúcar mascavo e um pouquinho só de fava tonka, tá? Eu fiz com isso 2 pratos, então não precisei de mais. Mas a quantidade de açúcar é sempre 10% da quantidade de creme de leite fresco ou de nata que você vai usar, tudo bem? Então coloca ali o açúcar também vai dar uma corzinha a mais para esse chantilly não ficar branquelo, vai dar também um pouquinho de sabor caramelado, e aí também vai ter esse sabor da fava tonka, então vai ficar delicioso, pode confiar em mim. Desenformou o petit gâteau, coloca o chantilly do lado para servir junto e raspa um pouquinho mais de limão. Então, esse instrumento que eu tô usando para raspar o limão, ele chama zester. Você encontra em lojas de cozinha, não é muito barato, mas ele dura pro resto da vida. E ele tira só a parte colorida do cítrico, o que ajuda, por exemplo, a não amargar nada. Então ele não vai nunca tirar a parte branquinha, ele só vai tirar a parte colorida, que é o que a gente quer, é onde vai ter o óleo essencial mais perfumado, mais delicioso, e isso que vai para nossa receita, tudo bem? Ralei ali um pouquinho de limão e tá pronto pro serviço, não é mesmo? Se você gostou dessa receita, já dá um like aqui no vídeo.
com que você acha que combinaria, além do nosso chantilly maravilhoso, esse petit gâteau? Você comeria com sorvete? Que sorvete? De creme? De leite? De doce de leite? Sabe um sorvete que eu acho que ficaria muito bom? Comenta aqui embaixo se você sabe o sorvete que eu gosto. Depois eu venho aqui, ou nos stories lá do meu Instagram, me segue lá no Instagram, e aí eu te conto exatamente qual sorvete que eu acho que ia combinar muito bem com esse petit gâteau. Já compartilha essa receita com todo mundo aí da família pra alguém fazer pra você esse petit gâteau. Ou pra você fazer e deixar no freezer e falar assim pro fulaninho, viu? Pro seu irmão, pra sua mãe, pro seu pai, pra alguém aí que mora com você. Viu? Pega lá o petit gâteau que eu fiz, bota no forno lá pra gente, 10 minutinhos tá pronto pra gente comer. Porque, né? Maravilhoso. Quem é que não quer essa facilidade na vida? É quase um restaurante na sua casa. E já também se inscreve no canal, porque aqui só tem vídeo bom. Se você não viu ainda, já tem quindim de coco com café, que ficou sensacional. Já tem bolo de rolo de doce de leite com chocolate, que também ficou sensacional. E vai ter um monte de outras receitas, um monte de outras preparações. Essas duas receitas que eu falei pra vocês, esses dois vídeos já estão aqui no card. É só você clicar e você já vai lá assistir esses dois vídeos. Combinado? Se quiser mais receitas, fica aqui. Se quiser aprender confeitaria do zero ao avançado, também fica por aqui. Já se inscreve, não esquece. Um beijo e eu vou comer meu petit gâteau. Dá uma olhada aí, ó. Vou comer meu petit gâteau. Espero que você faça aí na sua casa e eu vou continuar comendo aqui, porque, né? Sou filha de Deus, né? Então, beijo!